O que é, então, um falso profeta? Existem alguns tipos de falsos profetas. Por exemplo, o primeiro é aquele que prega mentiras. Mas existe um falso profeta mais perigoso do que esse. É aquele que prega mentiras misturadas com verdades. Mas existe um falso profeta ainda mais perigoso do que este e do que o anterior. Mais perigoso do que todos. É aquele que só prega verdades. Mas ele nunca prega toda a verdade. Ele sempre vai falar o que você quer e gosta de ouvir. Ele vai falar de amor e misericórdia, que são atributos divinos, mas nunca falará de juízo, de batalha, de esforço, de renúncia própria. Ele vai falar muito a respeito de um Deus que ama, o que é verdade plena, mas nunca vai falar de um Deus que julga. Ele vai manter você confortável, tão distraído, que dificilmente você vai se preocupar com a vida espiritual, com a consagração a Deus, com o estudo da Bíblia, com a oração, com a santificação, com a vitória sobre o pecado, com o afastamento do mundo, com a transformação de caráter. Ele não vai permitir que você se preocupe com o tempo que estamos vivendo. Ele vai pregar somente verdades, mas nunca pregará todas as verdades. Então Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Cristo então nos dá o caminho para que possamos reconhecer um falso profeta. Mas esse é o mesmo caminho por meio do qual nós podemos conhecer a nós mesmos. Veja o que Jesus diz, Mateus 7, agora no verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, por qual meio posso examinar a mim mesmo? Como posso conhecer a mim mesmo? Jesus responde, pelos meus frutos. Mas de que frutos Jesus está falando aqui? Será que é de quantidade de estudos bíblicos que eu estou dando, metas de batismos, quantidade de cestas básicas distribuídas aos pobres, doação de sangue? É desses frutos que Jesus está falando? É óbvio, amigos, que os resultados do poder do Evangelho são vistos na minha vida, na minha forma de andar, de vestir, de falar, de me alimentar, de me recrear, de tratar o meu próximo, de cuidar do meu próximo, entre outros aspectos. Porém, de que frutos Jesus está falando agora? Vamos ver aqui qual é o verdadeiro caminho estreito que Jesus fala. Veja só o que a Bíblia declara. Vamos ao livro de Gálatas, no capítulo 5. É um texto conhecido. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é. Então veja. Paulo, então, apresenta uma lista, né, que começa com qual fruto? O amor. E por que o amor é o primeiro da lista? É simples, porque o amor ele é a base para todo o resto. Sem amor, diz Paulo, eu nada seria. Então nós vamos examinar essa lista de características do fruto do Espírito. A primeira característica do fruto do Espírito é amor. E aí a pergunta é, eu tenho demonstrado amor por minha esposa, meu esposo, por meus filhos, por meus pais, por meus irmãos da igreja? Aliás, o que é amor? Amor é um sentimento ou amor é uma decisão? Você pode dizer assim, sim, eu tenho amado e demonstrado amor por todos os meus queridos. Mas Cristo ele vai além, quando ele diz lá em Lucas, no capítulo 6, verso 32, o seguinte, se amardes aos que vos amam, que recompensa vocês terão? Então ele explica essa questão de uma forma mais aprofundada. Lá no livro de Mateus é relatado, Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, ou seja, fale bem de quem fala mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam, Jesus disse, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amar os inimigos, falar bem de quem só fala mal de mim, isso é possível? Eu creio que vocês já ouviram falar dos anabatistas, né? E um desses anabatistas, chamado Dirk Willems, ele é um dos exemplos mais nobres do amor incondicional que essas pessoas tinham pelos outros. Enquanto ele fugia das autoridades católicas que tentavam prendê-lo, ele teve que atravessar um lago congelado, mas chegou ao outro lado, são e salvo. Ele começou então a correr para a margem do lago, mas ele se virou para ver a que distância que os seus perseguidores estavam. E, para sua surpresa, o oficial que o perseguia tinha caído dentro do gelo e estava se afogando. E apesar de poder escapar facilmente, ou então de olhar para trás e dizer assim, tá vendo? É isso que dá perseguir o povo de Deus. Bem feito.
Williams não fez isso. Williams voltou atrás e salvou aquele oficial. Mas sem se comover nem um pouco, aquele oficial ordenou que Williams fosse preso. E, irmãos, em consequência da sua bondade, Williams não apenas foi preso, mas também foi queimado vivo. Você acha que Williams teria feito diferente se soubesse que seria morto? Eu creio que ele teria salvo aquele oficial do mesmo jeito. Amai os vossos inimigos. Mas para mim o exemplo mais impressionante de amor incondicional, depois de Cristo, obviamente, é Moisés. Será que o povo de Israel tratava Moisés com amor, com respeito? De forma nenhuma. Era um povo difícil, rebelde, que reclamava o tempo todo. Falava mal de Moisés, criticava Moisés. Um povo que havia rejeitado Moisés como líder algumas vezes. E diante de tudo isso, Deus disse o seguinte a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você uma grande nação, porque você é fiel. Esse povo não. Então, deixa eu destruí-lo. Moisés poderia ter respondido: sim, senhor, faz isso. Como pode um povo tão rebelde assim? Eles me desprezam, eles desprezam ao Senhor. Por favor, destrua e vamos começar do zero. Vamos começar aí com um povo novo. Era como se Deus dissesse a mim e a você: os adventistas do sétimo dia se corromperam de tal forma que eu vou destruir essa igreja e vou levantar outra. Qual seria a sua resposta, irmão? Você diria: sim, Senhor, faça isso, destrói esse povo, porque eu sou fiel, eles não são. Povo corrompido, só eu sou fiel a ti. Não foi isso que Moisés disse. Moisés disse o seguinte: Senhor, não é o meu povo, é o teu povo, e eu não quero que destrua esse povo, porque eu o amo. Mas se verdadeiramente não houver outra alternativa, faça o seguinte, Senhor. Risca o meu nome do teu livro. Em primeiro lugar, irmãos, Moisés não ignorou o pecado do povo. Moisés era um líder firme. Ele não compactuava com o pecado. Mas o seu amor por aquele povo rebelde era tão grande que ele não queria que esse povo fosse destruído. Moisés, ele agiu como intercessor por várias vezes. Então eu pergunto, intercessor é aquele que morre com alguém ou é aquele que morre no lugar de alguém? Vejam, eu posso estar interpretando mal as palavras de Moisés, mas no meu entendimento, Moisés disse assim: Senhor, eu não quero que destruas esse povo, mas se não tiver outra saída, tem uma proposta para fazer. Risca o meu nome do teu livro, mas mantém o nome deles. Tira a minha salvação e dá para eles. Ô irmãos, isso é amor. Amor é muito mais do que doar alimentos a uma família pobre ou levar alguém para almoçar na sua casa. Amor é muito mais do que mandar mensagens de celular com imagens bonitas de Feliz Sábado, de textos emocionantes de Feliz Natal. Moisés estava disposto a abrir mão de sua vida eterna para que aquelas pessoas pudessem tê-la. Que exemplo! Maior do que este sol de Cristo que abriu mão de tudo que ele tinha e estava disposto a abrir mão de tudo que ele era eternamente para nos dar a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Agora pense naquela pessoa que está falando mal de você, aquela pessoa que está te fazendo mal, aquela pessoa que te ofende. Você estaria disposto a dizer a Deus o seguinte: Senhor, salva essa pessoa. Mas se não houver um outro jeito, tira a minha salvação, dá para ela. Isso é amor, e é a primeira característica do fruto do Espírito.